Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Hoje, gostaria de, na quarta já mensagem sobre esta série, abordando o assunto autoridade, falar do caráter de um discípulo e a autoridade, seja a autoridade dele ou a autoridade sob a qual ele está ou a qual ele está sujeito. Começo com esse texto para um esclarecimento. Às vezes, na forma que o texto está escrito, as pessoas podem fazer uma interpretação equivocada ou pelo menos limitada do significado. A Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades. Esta palavra autoridade aparece muitas vezes na Bíblia e com muitos, inclusive diversos significados diferentes, mas se nós pensarmos na palavra autoridade dos nossos dias, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos descobrir que ela está relacionada a uma série de significados que são, na verdade, uma função do contexto no qual nós estamos vivendo, no contexto no qual esta palavra aparece. Mas nenhum líder pode escapar à realidade de que ele precisa de autoridade. Ele precisa de autoridade e ele precisa exercer essa autoridade para desenvolver o seu papel dentro daquele grupo sob o qual ele tem alguma influência ou ao qual ele serve, porque a gente tem apresentado essa ideia da autoridade servo, da autoridade servil. O problema que deve ser resolvido, está relacionado à definição de autoridade, dessa autoridade que deve servir como a pessoa servir, e a definição em si, ela tem que abordar uma estrutura para a realização dessa tarefa. Ela precisa trazer clareza sobre como aplicar essa autoridade e o significado. E a gente conhece aí vários tipos de autoridade. Tem aquele camarada que é o chefe, né? Chefe é aquele que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Existem autoridades que são delegadas. O chefe mor repassou uma parte da sua autoridade para alguém, essa pessoa recebeu então essa autoridade para exercer dentro daquele contexto. Existe também aquelas pessoas que dizem: eu não tenho autoridade nenhuma, mas mesmo naquilo que elas estão contratadas para fazerem, por exemplo, elas têm autoridade. Surpreende quando você sai do nosso país e vai para alguns outros países, notadamente América do Norte. Nos Estados Unidos é interessante, porque se você vai passar numa fila e tem um responsável por aquela fila, ele assume uma posição de autoridade que, seja você quem for, você vai entrar naquela fila do jeito dos outros. Aquele negócio é dele. Se você entra num local onde algo é servido, aquilo é dele. Ele assume a autoridade sobre aquilo que ele está responsabilizado ali para fazer, e ele vai até as últimas consequências. Ele prefere responder por que é que ele não usou a autoridade dele, do que responder porque é que ele tratou alguém de um jeito ou de outro. Isso ele faz porque está dentro daquilo que ele recebeu para fazer. E nós, no país em que nós estamos, muitas vezes somos pressionados por ideias de que só tem autoridade aquele que tem muito dinheiro, ou então, falando-se aí de outros tipos de autoridade, né, você pode pensar num poder político, aquele que foi eleito para alguma coisa, então este tem poder, ou o administrativo, o gerente, ou o diretor da empresa, esse é o que tem poder. A gente também relaciona às vezes a autoridade à força física, aquele que é o mais forte é o que manda no grupo, porque aí de você, se você resolver se contrapor àquela pessoa. Tem também naquele negócio de jogo de bola, é o dono da bola, então quem tem autoridade é o que é o dono da bola, porque se você
incomodar com ele, ele pega a bola, bota debaixo do braço e acabou a brincadeira. Mas não é desse tipo de autoridade que a gente está falando. Enfim, há vários tipos. E há autoridades eclesiásticas também. A Bíblia diz que nós devemos ser submissos às nossas autoridades de todo o tipo. Então, há um escritor, John Riley, que diz, olha, você tem autoridade legal, que é derivada da vontade do povo. Semana passada nós falávamos aqui que a autoridade, nós somos uma democracia, emana do povo. Então, se alguém tem autoridade, nós temos autoridade sobre essa pessoa, porque nós fomos quem delegamos esta autoridade. Existe a autoridade física, como eu disse, derivada da força bruta. Existe a autoridade intelectual, aqueles que são os mais estudados, os que têm mais graduações. Então, principalmente se você trabalha ou exerce alguma função dentro de um grupo onde os conhecimentos são muito importantes, então aquele que sabe mais é quem tem autoridade. Não, vamos ouvir o fulano que é o nosso consultor nesta hora. Não é assim que funciona? Então, há também autoridade social ou econômica, quem tem mais dinheiro ou quem assume posição naquela sociedade, naquele grupo e por aí vai. Mas existe autoridade moral. Existe autoridade moral que ela é derivada de caráter e de educação da pessoa. De onde vem essa autoridade? Ela é uma autoridade que não dá para dizer, eu tenho aqui autoridade moral. Não funciona assim. Você vai precisar conhecer aquela pessoa, você vai precisar andar com aquela pessoa, você vai precisar ver as ações e reações daquela pessoa, as escolhas que ela faz, porque essa autoridade ela é derivada, ela não é recebida, ela não é natural, ela não é de nenhum outro tipo, ela vem do caráter e da dedicação desta pessoa àquilo em que ela está envolvida, aquilo que ela recebeu. E dentro deste contexto, a gente enquadra, dentro dessa definição, a gente enquadra muito do que a gente chama de autoridade eclesiástica, porque ela vem das Escrituras e da igreja. A Bíblia diz como é a autoridade e a igreja reconhece a autoridade. É assim que funciona. Curioso que a Bíblia, quando ensina sobre este tipo de autoridade eclesiástica, ela não diz que Deus colocou algumas autoridades para determinarem o que o povo deve fazer e como eles devem agir, e não é esse tipo de coisa. Ela diz que o povo deve se sujeitar às autoridades, mas não dá o direito dessa autoridade fazer o que ela bem entende. Interessante isso, não é? É tão bem resolvido, essa questão bem resolvida nas Escrituras, por isso a autoridade eclesiástica é derivada das Escrituras e, portanto, do conhecimento das Escrituras, da prática das Escrituras, do saber como aplicar as Escrituras para muitas ou quaisquer circunstâncias da vida das pessoas. Enfim, assim vai se conhecendo a respeito destas coisas. E este texto que a gente leu diz que todo homem está sujeito a autoridades de todo tipo, porque são superiores no conceito do Senhor. Semana passada nós estávamos afirmando que Jesus disse, foram palavras dele, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Associando esta afirmação de Jesus com este versículo, com esta passagem, a gente descobre por que nós devemos estar sujeitos à autoridade. Porque a autoridade não é a pessoa em si, não é o indivíduo em si, e sim o que ele representa, é sim a função dele. É isso que tem autoridade. Por exemplo, você é chefe da sua equipe enquanto você foi nomeado para isso. Você deixou de ser, ninguém mais vai respeitar você como chefe daquela equipe. Porque está ligado à função, está ligado ao que nós estamos fazendo e está ligado a de onde vem essa autoridade. E se toda autoridade pertence a Jesus, este é o significado do texto. Toda autoridade que é exercida na face da terra não pertence, não é inerente à pessoa que exerce essa autoridade, ela não nasceu com essa autoridade, mas ela vem do Senhor, que é o dono de toda a autoridade. Por isso a Bíblia diz, estejam sujeitos à autoridade, não às pessoas, entenda, à autoridade. E a autoridade pressupõe aquilo bem exercido, aquilo bem trabalhado, aquilo feito do jeito que Deus quer que seja feito. Então essa autoridade é que é esperada. E as coisas se fecham quando ela é exercida adequadamente, porque diz,
Não há autoridade que não proceda de Deus. Não há nenhuma autoridade. Deus não colocou lá presidente Lula no passado, presidente Dilma no passado e presidente Bolsonaro agora. Deus não colocou estas pessoas no poder. Mas o poder sobre a nação Brasil pertence a Deus. Portanto, quem se assenta naquela cadeira de presidente passa a exercer uma autoridade que pertence ao Senhor. Entenderam como funciona? Por isso, a Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não é a pessoa, a Bíblia não está dizendo que Deus colocou aquela pessoa lá. Em muitas ocasiões, em muitas situações, nós mesmos colocamos, quando podemos votar, quando se refere a algo em que a gente vai participar da escolha. Mas Deus está dizendo, olha, vote você em quem você votar, escolha você quem for, aquela autoridade me pertence. E eu vou cobrar daquela autoridade, que seja exercida a autoridade do meu jeito, mas você, que está sujeito àquela autoridade, lembre-se disso. Essa autoridade pertence ao Senhor. Este, então, é o critério da palavra de Deus, é o critério ao qual um discípulo de Jesus se submete. Entendemos que a autoridade pertence a Deus e que se alguém está exercendo alguma autoridade, aquela autoridade pertence a Deus. É claro que nós, em alguns momentos, não devemos nos calar. Por quê? Considerando agora, de novo, essas autoridades que emanam do povo, ou que o povo escolheu, nós podemos e devemos abrir a nossa boca, mas não para falar de política. Este é o equívoco que está sendo cometido por muita gente nos nossos dias. As pessoas estão trazendo política para o púlpito. O púlpito foi feito para a pregação da palavra, e a palavra diz, olha, a autoridade está acima da política. A autoridade pertence a Deus, ela está acima disso tudo. Não é nem aquilo de dizer, a igreja é apolítica, não é nem isso, porque a gente participa. A gente vai lá, se envolve, faz uma coisa ou outra, fala uma coisa ou outra, mas o que diz é mais do que isso, é que a autoridade pertence a Ele. Portanto, toda a autoridade que foi instituída, foi Deus que estabeleceu, não a pessoa. Amém? Deu para entender? Este é o significado verdadeiro, porque há lugares que dizem, não, a gente tem que respeitar, ouvir, obedecer às cegas, porque aquele homem foi Deus que colocou lá. E a gente pode encher várias mãos de dedos e enumerar pessoas, misericórdia, se Deus tivesse colocado aquela pessoa lá, ele teria se enganado redondamente. É verdade ou não é? Enfim, o que temos que nos lembrar é de quem é essa autoridade. E se nós nos sujeitamos à autoridade, nós estamos mostrando que somos sujeitos a Deus e obedientes ao Senhor. Na continuação ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Deus foi quem ordenou que as coisas funcionassem à base de autoridades. Deus definiu, olha, nós vamos fazer assim, assim, muitas coisas vão mudar, vão ser diferentes num lugar ou outro, num país ou outro, mas sempre haverá autoridade. Não é uma anarquia onde cada um decide o que bem entende, faz o que dá na cabeça. O próprio Deus é a nossa maior autoridade. Mas para que as coisas andem neste planeta, neste mundo, Deus estabeleceu algo chamado autoridade. E Jesus fez questão de dizer, toda a autoridade me pertence. Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui aos romanos, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aí, claro, porque o presidente, ou então o pessoal, a polícia, não, é pior do que isso. Porque quem resiste à autoridade, a autoridade, não as pessoas, volto a dizer, quem resiste à autoridade, ou seja, à função que deveria estar sendo exercida de um jeito ou do outro e tal, quem resiste está resistindo a Deus, porque ele diz que a autoridade pertence a Ele. Esta é a lógica bíblica. Nós não vamos nos tornar vaquinhas de presépio, nós não vamos ficar sendo manipulados para lá e para cá por causa de uma pregação dessa, mas temos que entender que
Buscar uma maneira de estarmos sujeitos é nos sujeitarmos a Deus. Por isso, chega aquilo de que nós estamos falando hoje de manhã, para a igreja, que diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que vivamos uma vida tranquila. E eu peço permissão aos que estavam de manhã para repetir algumas coisas que falei para o pessoal. Na verdade, viver uma vida tranquila não pode estar relacionado a existe perseguição, existe condenação ou não existe. Existe saúde ou não existe? Existe recurso financeiro suficiente ou não existe? Existe força física ou não existe? Existe reconhecimento ou não existe? Existe justiça ou não existe? Viver esta vida tranquila não pode estar relacionado a isso, porque senão Deus teria falhado e muito durante toda a história da humanidade. Porque como é que pode? Num lugar funciona e no outro não funciona. Será que aqueles são mais crentes do que aqueles que estão lá? Vou perguntar para você. Nós somos mais crentes do que aqueles que vivem dentro de países onde há um extremo, uma religião extremista e onde as pessoas são ameaçadas de morte se declararem a sua fé cristã? Nós temos mais fé do que eles? Ou aparentemente seria bem o contrário? Porque para sobreviver seria necessário uma fé muito mais robusta, muito mais resistente num país destes, onde há perseguição. Então, viver uma vida tranquila, Senhor, eu quero viver uma vida tranquila. Então, troca o poder deste país, muda o regime aqui, não serve. Queremos mudar de um extremo para o outro, Senhor, bota por terra aquele poder lá, Senhor, que é poder das trevas, e estabelece o teu governo. Quando Jesus veio, perguntaram, mas você é homem, o cara que vinha com poder e tal, disse, não, meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, vocês não entenderam. O meu reino se estabelece neste mundo por causa das pessoas, mas eu estou preparando um povo para levar para outro reino. E é aqui que nós demonstramos a nossa submissão ao reino eterno, ao reino superior, à autoridade mor, que é o nosso Deus, que é o lugar para onde nós vamos, que diz respeito ao lugar que nós vamos. Então ele diz, olha, quem se contrapõe vai trazer condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. E aí fica aquele questionamento, mas pastor, nós estamos vendo gente sendo punida porque é boa. Gente sendo punida e sendo perseguida porque falou a coisa certa. E a gente começa a ver isso por quê? Porque pessoas não entenderam a quem pertence a autoridade que elas receberam para exercer. Isso é outra história, isso é outro capítulo. Não adianta nós nos revoltarmos por causa disso, ficarmos indignados e não perdermos o sono, porque o nosso reino não é deste mundo. Mas é neste reino em que nós vivemos, neste país ou neste regime sob o qual nós estamos, que nós fomos chamados para vivermos submissos ao nosso Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebeu toda a autoridade e glória a Deus. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Aí você vai dizer assim, mas Paulo não tinha vivido no Brasil no século 21. Não, realmente ele estava numa situação bem pior. Ele estava debaixo do Império Romano. Ou não era? Ou será que isso aqui foi manipulado, foi escrito por alguém em outro período? Não, foi Paulo que escreveu. Foi Paulo que foi perseguido. E ele escreve isso, diz, olha gente, não adianta, porque esta não é a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e autoridades, potestades. Sabia que essa palavra potestades é autoridade? Nossa luta é contra a autoridade, mas não deste mundo. Nossa luta é contra outro tipo de autoridades, regiões celestiais. É isso que ele diz e é isso que ele acrescenta. Enfim, neste texto, ele diz então, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, motivos pelos quais nós devemos estar submissos. Se você
virar as páginas da sua Bíblia lá para Efésios, capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer por que é que nós devemos viver assim, por que é que nós devemos agir desta forma, porque há coisas ocultas que precisam ser manifestas, e ele diz no 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, ou e autoridades, nos lugares celestiais. É para a vontade de Deus, para o poder de Deus, para o modus vivendi de Deus, para a multiforme sabedoria de Deus ser conhecida em todos os lugares. Como? Através daqueles que vivem a sabedoria de Deus. Por isso, Deus está querendo colocar por terra, está querendo derrubar toda instituição que se levante contra um viver santo, que se levante contra um viver de acordo com os ditames da palavra de Deus, porque isto é o que está acima, isto é o que é o mais importante. Em outra passagem, Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2,14, diz o seguinte: Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A gente vê leis e mais leis, a gente puxa essa lei que precisava ser mudada, e aí estão inventando outra lei que cria problemas aí. A pior das leis era a própria lei de Deus, é isso que ele está dizendo aqui. Não porque ela era ruim, mas porque ela pesava como condenação sobre nós, porque ela era a lei a qual nós deveríamos estar, e estamos até sujeitos, só que ele nos transportou de uma situação de estarmos debaixo da obrigação de cumprir esta lei, para uma situação em que nós vivemos agora a lei do Espírito e da vida. Nós agora podemos viver com liberdade, porque o Senhor é a nossa autoridade, e nós exercemos nos sujeitamos a esta autoridade em obediência, para viver o que o Senhor quer que vivamos. Então aquele escrito de dívida, aquelas leis que eram contrárias, que nos eram prejudiciais, a Bíblia diz que Jesus removeu isso e encravou naquela cruz no momento em que ele foi crucificado. A pior das leis já foi cancelada, já foi paga, cancelada não, ela foi paga, ela foi cumprida, graças a Deus. Não há agora mais condenação nenhuma para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua dizendo o seguinte: e despojando os principados e as autoridades, as potestades, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. As piores autoridades já foram derrubadas. O mundo ainda jaz no maligno, mas nós não estamos mais sujeitos a este inimigo. Nós não estamos mais debaixo da sua autoridade, porque ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós hoje vivemos voluntariamente debaixo da autoridade de Jesus. Há autoridades no nosso mundo que se estabelecem pelo medo. A pessoa fica com medo da punição, com medo de alguma coisa acontecer, e então a autoridade exerce um poder dominador sobre a pessoa. A autoridade que Jesus exerce sobre nós é na base do amor. Foi o amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. Deus não poupou o seu próprio Filho, entregou-o naquela cruz, para que nós pudéssemos viver livres da condenação da lei. Glória a Deus. Então não se diminua, transformando esta discussão de questões sociais e políticas ou sociopolíticas em suas questões maiores, porque você foi chamado para tratar de questões mais elevadas. A humanidade, o povo do nosso país, pronto, vamos chegar aqui, o povo da nossa cidade está sujeito a leis e autoridades que levam a consequências muito mais significativas do que essas autoridades que estão por aí podem exercer sobre nós. Porque há autoridade espiritual.
E Deus, que passou, que delegou toda esta autoridade a Jesus, continua sentado naquele alto e sublime trono. Ele continua com o controle de tudo. Quando nós nos rebaixamos ao ponto de pensar que nós não estamos orando o suficiente, que a nossa fé não é suficiente, porque senão aquele homem caía e entrava aquele outro, aquele negócio não ia para frente, não ia prosseguir. Querido, nós vamos ver tanta coisa ruim ainda prosseguindo e perseverando e se estabelecendo, tantas coisas ruins, mas olhe para mim aqui, nenhuma delas nos jogará no inferno. Nenhuma delas, talvez alguma delas até tire a nossa própria vida. Não sei como é que vai ser esse negócio de imposição mais para frente, e aí pode uma coisa, não pode outra, nós não sabemos, nós não conhecemos. Ah, pastor, mas no Brasil não, tá bom, então vamos para outros países. De novo, será que eles são piores do que nós? Será que aqueles não, porque é o regime, lá os muçulmanos e não sei o quê, e tem os xiitas e não sei, e aí fica enumerando tantas coisas, ou então em regimes tais, ou então um país de extrema tal, isso, aquilo, enfim, são piores do que nós? Somos iguais. Jesus morreu por todos, para que nós olhássemos mais alto. Isso significa abrir visão espiritual. É termos esse entendimento, não se rebaixe, não aceite essas provocações para achar que as discussões mais importantes da vida são filosofia política. Que coisa terrível. Eu ando falando isso com entusiasmo, porque eu estou vendo isso penetrando de um jeito e tal, e gente discutindo, gente brigando por causa disso, gente rompendo amizades. É o que a gente vê por aí. Quando na verdade todos nós, e aí como é que vai ser lá no céu? Imagina o seguinte, aquele que é do outro extremo, você é de um extremo, ele é do outro, e aquele lá, e aí naquele dia lá encontra um contra, meu irmão querido, que bom ver você, que é seu falso, mentiroso não entra no céu, hein? Mentira não entra lá. Então como é que eu posso amar o irmão que pensa daquela forma? Querido, pode, porque o amor de Cristo nos constrange. Porque é este amor que foi derramado por nós, e porque a autoridade de Jesus é obedecida, ela é aceita, ela é vivenciada, não na base do medo, mas na base do amor. O amor está acima dessas coisas, e nós somos chamados para amar. Quem me ama, diz a palavra, guarda os meus mandamentos. O guardar os mandamentos é uma demonstração de que nós estamos debaixo da autoridade dele. O que é que Jesus faz enquanto nós nos sujeitamos a ele? Ele põe por terra principados e potestades, gente que manda e gente que se acha autoridade. Ele põe por terra, porque nós estamos sujeitos a algo superior. E diz, quando a gente está dessa maneira, vivendo, não há o que temer, porque nenhuma autoridade ousaria se levantar contra aquele que faz o bem. Agora vamos definir o bem na ótica de Deus, aquilo que Ele quer que nós façamos. Vivamos o Evangelho dia a dia, prossigamos, sigamos em frente, convidemos as pessoas, demos o nosso testemunho, oremos pelas pessoas. Quero desafiar você. Pastor, não sei evangelizar, então vou te dar uma fórmula fácil. Você sabe orar? Sabe. Pergunte para o seu vizinho, para o seu amigo, olha, eu estou vendo que você está passando dificuldade, você sabe que eu frequento uma igreja, lá eu sou crente, eu quero orar por você, eu posso orar? De 10, 9 vão dizer que querem. Talvez um fique lá meio assustado, imagina, não quero, não preciso disso e tal, mas a maioria vai dizer, vai amolecer, vai dizer, pode. Posso, tá bom. Aí você ora, e aí você pergunta assim, olha, você não gostaria de você mesmo poder fazer esse tipo de coisa? Por que você não coloca a sua vida nas mãos de Jesus que ouve as orações? Entrega o teu caminho para Ele. Pronto, está aí o evangelismo feito. A gente fica esperando que se façam campanhas evangelísticas, quando Deus está esperando que nós, na nossa vizinhança, orar é fácil. Responder oração é só Deus. Mas é a Ele que nós vamos orar, Ele responde, Ele faz a sua vontade na sua vida e na vida das pessoas. Glória a Deus, porque Ele tem toda a autoridade, Ele pode todas as coisas, não há impossíveis para o nosso Deus
Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Há um autor de um livro que que é assim evidente no nosso meio, que a gente procura sempre usar, o livro de Keith Phillips, o Formação do Discípulo, em que ele diz que há algumas qualidades que se destacam na vida de Jesus e que mostram o que deveria ficar evidenciado na vida dos seus discípulos. E ele enumera obediência, submissão, amor e oração. Obediência, submissão, amor e oração. As duas primeiras, obediência e submissão, estão diretamente relacionadas à autoridade. Quando nós conhecemos aquele que tem a maior autoridade, Jesus, nós queremos ser obedientes a Ele. E o nosso caráter de discípulos vai mostrar esta busca de obediência ao Senhor. Portanto, obediência, diz esse autor, é o primeiro distintivo do discípulo. Eu fui escoteiro quando era criança, e eu me lembro que tinha aquelas especialidades e tal, então você ia juntando aqui, então tinha estrelinha, dependendo do tempo, e dependendo do que você... E quanto mais coisa pendurada tivesse, mais importante era, então a gente gostava de, já escoteiro de segunda classe, de primeira classe, aquele negócio, então ia pendurando e tal. O primeiro distintivo é a obediência. O que marca, o que define a obediência. Tem gente preocupada aí com o tal do 666, com a marca da besta, com não sei o quê, e aí se convencer que é o chip que vai colocar, e etc, etc. Querido, só é a marca da besta se exigir de você adoração. Até agora não inventaram nada que exige adoração, mas eu começo a vislumbrar algumas possibilidades mais possíveis, horrível, né? Possibilidades mais claras do que no passado. Quando a gente vê avançar em algumas coisas, olha, nós estamos quase na mão disso. E daqui a pouco, para dizer, olha, a partir de agora, quem quiser continuar tem que rejeitar Deus. Tem que dizer que não quer mais amar o seu Deus. Está tão assim, possível uma coisa dessas, mas por enquanto ninguém injetou nada em ninguém recebeu marca nenhuma. O problema da marca é exigir a adoração, e vai ficar claro, vai ficar patente, mas nós que adoramos o verdadeiro, o altíssimo Deus, não vamos sucumbir nessa hora, porque sabemos que esta autoridade dele está acima daquela que vai exigir esta mudança de postura, porque nós obedecemos ao Senhor da glória, e Ele, que está sentado naquele alto e sublime trono, continua cuidando do seu povo. Então eu dizia que João 14,5 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Graças a Deus, é assim que nós queremos viver. Também diz lá Lucas, capítulo 11, versículo 28, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O mundo busca felicidade. A gente já viu pessoas dizendo, mas eu também tenho o direito de ser feliz, se referindo a cada coisa de arrepiar, como se pudesse fazer o que bem entendesse para buscar a sua felicidade. A Bíblia diz, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ouvir e obedecer, ouvir e praticar. A própria Bíblia diz que quem ouve e não pratica está se enganando a si mesmo. Ouvir a palavra e praticar é sujeitar-se à autoridade maior, é estar disponibilizado para receber dessa autoridade para exercer a vontade dele. Quando nós sujeitamos a autoridade de Jesus, Ele nos dá a autoridade dele para vencermos o pecado, para dominarmos o pecado, e é essa autoridade que nós precisamos, é deste poder de Deus que nós precisamos. E aí curioso que a gente acha que essa autoridade não existe. Ele tem toda a autoridade, Ele tem autoridade para delegar para você essa autoridade, para você se tornar vencedor, vitorioso sobre tudo aquilo que Ele definiu como sendo pecado. Por isso Ele diz, quem me ama, guarda, obedece os meus mandamentos, guarda a minha palavra. São felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Não é possível obedecer sem conhecer a vontade de Deus. Não se pode, por exemplo, castigar uma criança sem ter dito o que se esperava que ela fizesse.
A criança fez lá, aprontou, fez uma arte e tal, mas você nunca gastou tempo para dizer que não queria que ela fizesse aquilo. E aí mete a mão, arrebenta a criança, aí tem que realmente ser punido. Não uma criança, você, porque fez isso. Mas ensina a criança no caminho. Dê o exemplo, leve, conduza, conte a respeito de Deus, e quando ela for velha, ela vai se lembrar, mamãe que era sábia, papai que sabia das coisas. Ah, se eu tivesse dado ouvido antes, ainda bem que eu não me esqueci. Vou voltar para o caminho do Senhor. É o que nós esperamos sempre, por isso que nós praticamos essas coisas. Precisamos estudar a palavra. Precisamos tornar conhecedores da palavra de Deus para obedecê-la, com o intuito de obedecer a palavra de Deus. Tornarmos, portanto, conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta para Timóteo, ele diz que, compreendendo que ela nos instrui na justiça e nos ensina a viver de modo que agrade a Deus. Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, envolva-se com a palavra, conheça, domine a palavra, e lembre-se que ela trabalha dessa maneira, ela nos instrui na justiça e nos ensina como viver de modo que agrade a Deus, graças a Deus. Amém, queridos? Eu quero fechar com uma passagem que está em João, capítulo 8, versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós estamos falando do caráter do discípulo, relacionando a autoridade de Jesus e a autoridade que Ele nos dá quando nós nos sujeitamos a Ele. Nós nos sujeitamos a Ele, Ele que tem toda a autoridade, diz, olha, eu vou dar autoridade para você, não para ser presidente, para ser vereador, para ser deputado, senador, o que for, para ser um juiz, eu vou dar autoridade para você vencer o pecado. Eu vou dar autoridade para você ser alguém que põe o diabo para correr. Eu vou dar autoridade para você ser uma daquelas pessoas que praticam a palavra de Deus e que a levam a outras pessoas. Essa autoridade Ele continua querendo dar a todos nós em todo o tempo. E João 8,31 diz, se permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Ser discípulo do Senhor é o que Ele quer de nós. O discípulo é aquele que aprende do seu mestre, que reproduz aquilo que ele aprendeu do seu mestre e que ensina para outros que serão discípulos também. É assim que Ele espera nos encontrar, praticando aquilo que Ele nos ensinou, aquele exemplo que Ele deixou para seguir-nos e exercendo esta autoridade dEle, de não só vivermos dessa maneira, como de também ensinarmos, repassarmos isto a outras pessoas. Glória a Deus, porque o Senhor nos chama para isso, porque o Senhor nos exorta para isso. Semana que vem eu quero trazer a última dessas meditações sobre autoridade, falando um pouquinho de submissão e falando um pouquinho de que tipo de autoridade nós estamos, a que tipo de autoridade estamos sujeitos e como é que nós exercemos a autoridade, sendo submissos ao Senhor, para completar essa ideia. Mas hoje, fiquemos aqui com esta passagem. Se permanecerdes, ele diz, se permanecerdes em mim, está lá em João, qual foi o versículo que eu li aqui? João 8,31. Se permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Meu convite para você essa noite, para você que está aqui, para você que está nos ouvindo à distância, que você ore, dizendo, Deus, eu quero permanecer em Ti. Por que permanecer? Porque não adianta nada a gente ser um crente animado agora e tal, e desistir no meio do caminho ali e Jesus voltar lá adiante. Nós precisamos perseverar, permanecer. Precisamos nos manter íntegros até o dia da volta de Jesus. E isso só debaixo da autoridade dEle e com a autoridade dEle em nós, que é maior do que qualquer poder exercido sobre a face da terra. A autoridade que Ele nos dá é para vencermos o pecado, que domina o resto do mundo, que dominava a nossa própria vida antes. Este é o maior poder que Ele nos dá.
sermos de acordo com a sua vontade, agirmos conforme a sua vontade, permanecermos na presença dele, firmes na palavra, mostrando que somos discípulos verdadeiramente. Então eu queria orar com você. Gostaria que você refletisse sobre o momento que você está vivendo, as condições, a situação, e que você dissesse, pode ficar de pé, que você dissesse lá do fundo do coração: Senhor, eu quero ser um discípulo obediente, e eu quero provar dessa tua autoridade. Agora eu entendi o que é autoridade. Não é autoridade de potestade, não, que fica usando de maneira errada. Não é autoridade que foi instituída aqui porque foi colocada pelo povo e que fica fazendo coisa errada. A tua autoridade é a que eu preciso. Eu quero estar sujeito mais à tua autoridade, Senhor, do que tudo mais na minha vida. Vamos orar? Pai querido, nós, entendendo pelo menos um pouco da tua palavra, queremos dizer o quanto é importante para nós sujeitarmos-nos a ti. Queremos estar vivendo em obediência a ti e a tua palavra. Queremos permanecer na tua palavra. Queremos conhecer mais dela, cada vez mais. Queremos, Senhor, ser usados por ti desta maneira. Queremos que a tua glória seja vista em nós. Queremos que o mundo conheça que é possível, mesmo nos nossos dias, viver a tua vontade, viver conforme a tua vontade. Vem, Senhor, operar na vida de cada um de nós. Estamos, sim, Senhor, sujeitos a tantas autoridades por aí, mas queremos mostrar, acima de tudo, que nós estamos sujeitos à tua autoridade, porque essa é a autoridade que vale a pena nós propagarmos, nós repetirmos, nós apregoarmos em todo lugar e demonstrarmos submissão total, completa a ela. Opera em nós, Senhor, com o teu poder, com o poder do teu Espírito Santo. Exerce em nós, pratica em nós a tua vontade e ajuda-nos a ver os resultados disso, não só na nossa vida, como na vida de amigos, de vizinhos, de familiares, de pessoas com quem vamos nos encontrar nessa semana. Usa este povo, Senhor, com o evangelismo da oração, que cada um se sinta desafiado a oferecer, Senhor, começar o contato com a pessoa através da oração e responde essas orações. Mostra, Senhor, faz diferença na vida das pessoas através da oração respondida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pense na sua profissão, na sua escola, pense com quem você tem tido contato e pense em oferecer-se para orar pelas pessoas. E em seguida, em convidá-las a também fazerem a sua oração, começando por uma oração de entrega, de sujeição ao Deus que tudo pode. Amém? Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.